Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão se cuidando? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo falando um pouquinho sobre operações com frações, beleza? Então nós vamos falar um pouquinho aqui de operações com frações. Vamos trabalhar um pouquinho com algumas operações aqui. Vamos fazer a primeira operação aqui, ó. 2/3 mais 3/4 vezes 2/5 menos 2/3. Tá legal? Aí, nós temos que, primeira coisa, identificar o que nós vamos resolver primeiro. Nós temos aqui uma continha de mais, uma continha de vezes e uma continha de menos. Como nós já vimos, eu resolvo primeiro sempre a multiplicação, certo? Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. O que isso significa? Que eu vou abaixar o 2/3. Aqui eu vou ter um resultado dessa resolução que eu vou fazer, menos o 2/3. Beleza? E como que eu resolvo mesmo uma multiplicação de fração? O de cima multiplica o de cima. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. E o de baixo multiplica o de baixo. 4 vezes 5 vai dar 20. Tá legal? Agora, nós temos aí 3 frações. E quando nós temos 3 ou mais frações, nós resolvemos pelo método do MMC. Então, como que eu faço o método do MMC, né? Eu vou tirar o MMC de 3, de 20 e de 3 de novo. Certo? Então, vamos lá tirar o MMC desses números. 3, 20 e 3. Vamos escrever aqui embaixo alguns números primos para ajudar a gente, né? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, vamos pensar qual vai ser o primeiro número primo possível que eu posso usar. Eu posso usar primeiramente o primeiro, que é o 2, né? Porque o 20 é um número par, 20 dá para dividir por 2. Então, vamos lá, 3 dividido por 2 não dá, eu só copio. 20 dividido por 2 dá 10. 3 dividido por 2 também não dá, então eu só copio. Então, vamos usar o número 2 de novo, beleza? Então, 3, como não dá para dividir por 2, eu só copio. 10 dividido por 2 é 5. 3 dividido por 2 também não dá, então eu só copio. Aí eu verifico se dá para usar o 2 de novo. Ó, o 3 é um número que não dá para dividir por 2. O 5 não dá para dividir por 2. E nem o 3 dá para dividir por 2, né? Então, não dá para usar o 2. Então, risco o 2 aqui embaixo. O próximo número primo é o 3. Vamos dividir por 3. Certo? Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é 1. 5 não dá para dividir por 3, então eu só copio. 3 dividido por 3 é 1. Se eu tentar usar o 3 de novo, vocês vão verificar que o 5 não dá para dividir por 3. Então, o número 3 aqui também acabou. O próximo número primo é o 5. Então, vamos usar o 5. O número 1 eu só copio. 5 dividido por 5 é 1. E 1 eu só copio. Acaba o MMC quando fica tudo 1 aqui. E agora aqui eu multiplico. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5, se você não sabe quanto que é 12 vezes 5 de cabeça, então você arma a continha. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 que subiu é 6. Deu 60. Então, o que você vai fazer, né? Você vai pegar esse 60
E você vai montar 3 frações. Primeira fração, sinalzinho de mais. Segunda fração, sinalzinho de menos. E terceira fração. Este sinal é desse, este sinal é desse. Tá legal? E aí você vai colocar o 60 aqui embaixo, no denominador. Beleza? Agora nós vamos fazer aquele mesmo processo. Divide pelo de baixo e o resultado que der você multiplica pelo de cima. Vamos lá então. 60 dividido por 3 dá 20. Aí vamos pegar esse 20 e vamos multiplicar pelo de cima. 20 vezes 2 dá 40. Põe um 40 aqui. Lá na fração do meio, 60, dividido por 20 dá 3. 3 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18. Põe um 18 aqui no meio. E a terceira fração, a mesma coisa, divide pelo de baixo, o resultado que der, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 3 dá 20. Agora vamos pegar esse 20 vezes 2 dá 40. Beleza? Aqui vocês vão notar que o 60 é igual. Então, quando é tudo igual aqui embaixo, quando for uma continha de mais ou uma continha de menos, e o denominador, que são os números de baixo, forem iguais, você só copia ele e você resolve a parte de cima. Tá legal? Vamos resolver a parte de cima aqui no cantinho, ó. 40 mais 18, 0 mais 8 é 8, 4 mais 1 é 5, dá 58. Aí tem 58, só que agora tem 58. Espera aí, pessoal, um minutinho, tá bom? Saiu da tela aqui, gente. Tá 58, só que tem o menos 40, né? Ó. 58 agora, menos o 40, que vai dar 18. 18 60avos. E aí você vai verificar se dá para simplificar, se dá para diminuir essa fração. Verifique que tanto o 18 quanto o 60 são números pares. Então, dá para dividir por 2. Tá legal? Então, vamos lá. 18 dividido por 2 é 9. 60 dividido por 2 é 30. Observe agora que os dois números não são pares, né? O número de cima, que é o 9, é o número ímpar. E o número de baixo é o número par. Então, como os dois não são pares, não dá para dividir tudo por 2. Então, vamos tentar encontrar um outro número que dá para dividir os dois. Dá para dividir os dois por 3. Vamos lá. 9 dividido por 3 dá 3. 30 dividido por 3 dá 10. Então, a resposta fica aí 3 décimos. Beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui 2/3 dividido por 4/5 mais 3/4 vezes 2/3. Então, o que eu resolvo primeiro, né? Como nós já vimos, eu resolvo primeiro a continha de multiplicação ou a continha de divisão. E eu resolvo em segundo a continha de mais ou a continha de menos, certo? Então, vamos circular o que a gente vai resolver. Eu vou resolver primeiro a divisão. Para quem não lembra, essa barrinha aqui, a fração, significa uma divisão, tá bom? Então, eu vou resolver primeiro a divisão, que eu vou ter um resultado aqui, mais, e vou resolver também a multiplicação, que eu vou ter um outro resultado aqui. Vamos ver quem lembra. Levanta a mão quem lembra. Como que eu resolvo uma divisão de fração? Eu copio a primeira fração, certo? E aí eu multiplico pela segunda fração, que é a fração de baixo, pela segunda fração ao contrário, pelo inverso da segunda fração,
Então, o 5 fica em cima e o 4 fica embaixo. Certo? E no quadradinho do lado, como que eu resolvo uma multiplicação de fração? O de cima multiplica o de cima, 3 vezes 2 dá 6, e o de baixo multiplica o de baixo, 4 vezes 3 dá 12. Agora vamos resolver essa multiplicação aqui, ó. Quanto que dá essa multiplicação? 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 4 dá 12, mais 6 dozeavos, certo? Observem que eu não preciso nem fazer o MMC. Por que eu não preciso fazer o MMC? Porque já é igual. Perceba que já é igual. Só precisamos fazer o MMC quando não é igual. Mas como nesse caso deu igual, não precisa fazer MMC. Mas vamos supor que você esqueceu. Você fez o MMC. Tá bom? Vamos fazer então o MMC de 12 e 12. Faz de conta que você esqueceu, tá? Então, vamos colocar aqui alguns números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Vamos dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 2 é 6. Vamos dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2 é 3. E 6 dividido por 2 é 3. O 2 não dá para usar de novo. Então, vamos usar o 3. 3 dividido por 3 é 1. E 3 dividido por 3 é 1. Acaba quando fica tudo 1. E aqui a gente multiplica. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Observa que é o 12 que está aqui, ó. Por isso que quando é igual, nem precisa fazer MMC, tá bom? Então, como aí é igual, eu só copio o 12. E aí eu resolvo a parte de cima. 10 mais 6. 10 mais 6 é 16. E aí você observa que tanto em cima quanto embaixo são números pares. O 16 é par e o 12 é par. Como eles são números pares, vamos dividir por 2 em cima e embaixo. 16 dividido por 2 dá 8. 12 dividido por 2 dá 6. Observem novamente que tanto o 8 é par quanto o 6 é par. Então, dá para dividir por 2 de novo. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. 4 terços. Tá legal? Eu vou fazer aí um formulário para vocês fazerem, tá bom? Assistam a aula com muita atenção, anotem, copiem toda a aula no caderno. É obrigatório copiar toda a aula no caderno, tá bom? E assim que terminar de copiar as aulas no caderno, façam um formulário, respondam o formulário e enviem, tá bom? Então, tenham um bom dia a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.